Eu não sei se vocês andam acompanhando, mas a característica do nosso texto, que já perguntaram aqui, é texto dos homens e das mulheres? É texto dos degredados filhos de Eva. Então a gente sempre explica alguma coisa do Evangelho, não é? Tem a sorteio da Nossa Senhora que vai visitar vocês, é uma coisa diferente. Hoje, eu sempre falo com vocês, as nossas meditações do texto não seguem esse comum. Segue que a gente pede por nós, pede pelos falecidos, pede para Jesus nos dar coragem, pede para nos dar entendimento. É isso que nós precisamos do texto. É isso que encaminha o texto dos degredados filhos de Eva. Bom, então hoje, no capítulo 3 de São João, é um diálogo de Jesus com um homem que chamava Nicodemos. Nicodemos era um homem sábio, um homem inteligente, um homem que participava das rodas da sinagoga, um homem que discutia leis, um homem espécie de um padre hoje. Então, sabia de tudo que está acontecendo aí dentro. E Jesus então falou assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Quer dizer, não basta saber tudo. Não basta ter essa teologia terrena na cabeça. Nós precisamos nascer de novo. Nicodemos se assustou com aquilo. Mas o que é nascer de novo? Eu já nasci? Quer dizer, não entendeu nada que Jesus estava falando. Jesus, quando estava morrendo na cruz, ele falou assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não é minha alma não, o meu espírito. Nossa Senhora, na hora que foi avisada que ia ser a mãe de Jesus, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta. Então existe uma diferença entre nascer de novo, nascer do espírito. É isso que Jesus estava tentando Nicodemos para ele entender. O que é nascer do espírito? Nós temos o nosso primeiro nascimento, que todo mundo está careca de saber. A gente nasce, a gente morre. É aquele primeiro nascimento, é o nascimento da alma, é o nascimento daquilo que nós vamos aprender. O nosso nascimento é nada mais, nada menos que nós entramos numa faculdade de Deus. Deus espera de nós todo aquele ensinamento durante a nossa vida. Pode durar 15 minutos de vida, pode nascer morto, mas todo aquele ensinamento de Deus está naquela vida que ela nasceu e às vezes não se completou, e às vezes tem gente que morre com 100 anos e não sabe de nada. Então esse é o nascer da alma. A gente nasce e morre. Agora o que Jesus quis falar com Nicodemos: você precisa nascer do Espírito. Se nós não nascemos pelo Espírito, nós não vamos conquistar o reino de Deus. Olha só, a alma não conquista o reino de Deus. A alma vai para o céu, para o purgatório, né, para o inferno. Mas o reino de Deus, ela não conquista. Você só conquista o reino de Deus se você nascer do Espírito. Nascer do Espírito é esse segundo julgamento, é esse que Deus vai decidir conosco. Você aprendeu ou não aprendeu? Porque o primeiro pecado você pagou. O primeiro pecado da desobediência você pagou com a morte, porque o pecado da desobediência é pago com a morte. Está escrito lá. Agora, o que é nascer de novo? Você precisa nascer de novo. Quando nós podemos fazer um aprendizado, nós podemos fazer um vestibular disso na nossa vida. Enquanto nós não pagamos o primeiro pecado, vamos pensar no segundo. Vamos pensar naquilo que nós pecamos contra Jesus Cristo. Pecamos contra a crença, contra tudo. Vamos pensar naquilo. Vamos tentar nascer de novo aqui. Vamos fazer um preâmbulo daquilo que Jesus vai nos cobrar depois.
Porque essa primeira morte, essa morte que nós temos, é uma morte que ela não paga o pecado. Ela paga aquele pecado de desobediência. Mas a nossa vida é um desenrolar de coisas que não são muito gratas a Deus. Mas Deus sabe disso. Deus deixa a gente viver, Deus deixa a gente padecer, deixa a gente ficar rico ou pobre. Ele deixa. Mas se nós não pensarmos em nascer de novo, nascer pelo Espírito. E Nicodemos não estava entendendo nada. Aí Jesus, perdendo a paciência, falou com ele assim: se quando eu falo com vocês na coisa da terra você não entende, imagina se eu falar das coisas do céu. Coisa interessante, né? Quantos Nicodemos nós temos hoje no meio de nós? Quantos? Nós estamos cheios de Nicodemos. Deus está falando no nosso coração, mostra o que é nascer do Espírito. Nós não estamos entendendo nada. Por isso que às vezes eu penso sempre no texto, que Nossa Senhora nos ajude a entender e entender as palavras de Jesus. São palavras duras, são palavras que não são confortáveis ao nosso espírito, mas necessárias. É necessário isso. Então, Jesus fala para Nicodemos: se eu falo com vocês na coisa da terra, você não entende? Que coisa da terra é esse? A igreja, toda a doutrina da igreja, todo o ensinamento da igreja nos mostra o que é nascer de novo. O que é nascer do Espírito? O que é saber o que vai acontecer depois? Nessa semana, eu estava vendo na televisão um rapaz que matou 70 e tantas pessoas. Com que cinismo ele estava lá? Com segurança ele estava lá. Então, o que se passa na cabeça daquele homem? Será que não é o Nicodemos? Nós estamos tentando entender as coisas da terra e nós deixamos a coisa do Espírito? Nos mandamentos da lei de Deus é muito claro: não matarás. Não matarás é não matar. Não tem direito de matar nada. Deus falou com Adão: pode comer de tudo, menos a árvore do conhecimento. E o Adão comeu. Quer dizer, então ele teve toda aquela consciência do que é não matar, do que é não roubar, do que é não levantar falso testemunho. Ele teve. Então Jesus fala para Nicodemos: se eu falo com você das coisas da terra, você não entende. Imagina se eu começar a falar das coisas do céu. Olha que coisa interessante, né? Então, fica o meu recadinho de novo. Pensem nas coisas do Espírito. Não cobra nada não, é de graça. Pense naquilo. Nós vamos pagar o que a Deus? Porque o primeiro já está decretado. O primeiro pecado da desobediência é a morte. E nós todos vamos passar por isso. Menos a Virgem Maria e a Jesus. Claro, porque ele tinha todo o direito à vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então fica o meu recado. Muito simples. Preste atenção. Nasçam pelo Espírito. Porque senão vocês vão ficar escutando só coisas da terra, tá bom?